Continuemos, irmãos. Hoje. Portanto, usou o isopo que é uma planta aromática. Irmãos, podem ver no livro do 1º Reis, no capítulo 5, a partir do parágrafo 13 em diante, tem ali o significado do isopo. Então, como diz ali as escrituras, o Criador pediu a Moisés que usasse o tal isopo e pusesse-o na bacia para aspergir a porta, as ombreiras das portas onde viviam o povo hebreu, os israelitas. Daqui diz, no versículo 23, o parágrafo 23 do livro do Êxodo 12, o Criador passará para ferir o Egito, verá o sangue sobre o dintel e sobre as 2 ombreiras da porta, e o Criador, que é o nosso Yahu, passará ao largo da porta e não deixará que o exterminador entre nas vossas casas para ferir. Que é nas casas de quem? Nas casas do povo israelita. É isso que é a Páscoa. Observareis isto com uma prescrição para vós e para os vossos filhos para sempre. O que significa que a Páscoa foi daí que a Páscoa começou a ser celebrada. Foi instituída ainda no Egito. A primeira Páscoa foi celebrada no território do Egito. Mas mesmo até aí no parágrafo 24, onde diz: observeis isto como uma prescrição para vós e para os vossos filhos para sempre. Para sempre. Ele não disse para agora que vocês estão na terra do Egito. Ele disse para sempre. E o que nós fizemos com a Páscoa? Celebramos mal. Uns fazem, outros não fazem. Uns fazem de uma maneira diferente. Por quê? Se o Yahweh são as sagradas, as escrituras é só uma. Por que cada um celebra da maneira diferente? Se o Pai diz, vão celebrar isso para sempre, por que não nos unimos e celebramos de uma maneira só conforme que o Pai mandou? Então, quando tiverdes a entrada na terra que o Yahweh vos dará, como ele falou, observareis este serviço cultural. Quando os vossos filhos vos disserem o que é isto, o que é este serviço cultural para vós, e vós direis, é o sacrifício da Páscoa em honra do Criador, que passou no largo das casas dos filhos de Israel no Egito. Leia de novo, irmã, o 27. Vós direis, é o sacrifício da Páscoa, em honra do Yah, que passou ao largo das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu o Egito e salvou as nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou. Os filhos de Israel foram e fizeram como Yah tinha ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram. Exatamente. Irmãos, leiam o livro de Êxodo, capítulo 12, a constituição da Páscoa, e depois nós voltamos para o livro de Mateus. Não sei, mas já tem mais para acrescentar, sim, sobre esse capítulo. Exatamente, irmãos. Portanto, ali no versículo 29, o parágrafo 29, depois de eles terem aceitado a ordem do Criador, fizeram tudo quanto o Criador pediu. E olha o que aconteceu. No versículo 29 diz assim, que é já a última praga que foi dada ao povo egípcio, ao faraó. Diz assim, e aconteceu que no meio da noite o Criador feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que havia de sentar-se no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que está na prisão, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, ele e todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa que não tivesse lá um morto. Mas isso só aconteceu em casa dos egípcios, não na casa dos israelitas, porque as casas do povo israelita estavam marcadas, tinha um sinal de sangue. Portanto, o que significa que esse sinal de sangue que é o sinal da redenção.
dos pecados do povo hebreu. Foi daí que veio o nosso Messias. Aquela Páscoa, aquele sangue, aquele animal significava o corpo do Messias. O sangue significava o sangue que foi derramado no madeiro para a remissão do tal povo das 12 tribos perdidas de Israel, porque o povo no início seguia, foi comemorando a Páscoa, mas no desenrolar dos anos o povo foi perecendo, foi pecando, foi exilado na Babilônia, em outros países, e daí já não celebravam a Páscoa. Apareciam reis corruptos, eram desobedientes, os pastores, os levitas que eram sacerdotes, também já tinham sido corrompidos já com os costumes do povo da terra onde viviam como exilados, e daí já não celebravam mais a Páscoa, ou celebravam quando bem lhes quisesse. Foi daí que o Criador revoltou-se contra esse povo, e foi por causa disso que veio o Messias para a remissão dos pecados, como nós vemos ali no livro do Mateus 26, no parágrafo 17, que fala que ele cumpriu, enquanto ele esteve na terra, ele cumpriu também a lei do Pai. Foi por isso que ele veio para cumprir todas as leis que o Pai tinha dado ao Moisés para os povos israelitas, que eles não tinham cumprido. Então o nosso Messias veio com essa finalidade de cumprir essa lei, e ele cumpriu todas as leis para mostrar ao povo o que eles tinham que ter feito naquela época. Cumpriu o sábado, ele cumpriu a lei, até a lei da Páscoa, comeu o pão ázimo, mas a Páscoa ali foi feito como os irmãos estão a ver. O que diz irmã Arminda, posso ler? A partir do 18. Já lemos o 18, sim. Agora estamos no 20. O parágrafo 18 diz: ela respondeu: ide à cidade, à casa de um certo homem, e dizia-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, é em tua casa que quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Exatamente. Os discípulos fizeram como Yahushua lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Exatamente. Ele, conforme a irmã já explicou, conforme que fazia-se no Egito, conforme que fizeram, o Yahushua aqui também o fez, naquela época, que ele ainda não tinha morrido. Ele também o fez, celebrou, conforme celebraram os israelitas na terra do Egito. Não mudou nada, apenas fizeram uma ceia, que aqui no parágrafo 20 diz: ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os 12. Então comiam, disse: em verdade eu vos digo, um de vós me hei de entregar. Isso aqui tem que ser cumprida a profecia, que ele tinha que morrer para representar a Páscoa. Então, ele tinha que morrer por causa da casa perdida de Israel, para salvar, por sacrifício, porque o povo estava pecando demais, estava aí para o caminho que o Yahweh não lhes mandou, escolhiam os seus próprios interesses, os seus próprios caprichos, tudo o que eles faziam não estava de acordo com aquilo que o Pai disse. Então, tinha que vir o Yahushua para sacrificar, para derramar o seu sangue para todos que estavam, que acreditavam, para que não perecesse, para que não morressem em pecado, não se perdesse. Tinha que ser preciso que o Yahushua fosse sacrificado, morressem por nós. E o que a gente faz hoje com a Páscoa? É diferente. Profundamente entristecidos, começaram a perguntar-lhe por sua vez: porventura serei eu Salvador? Ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me entregará. Então prontos, irmãos, continuem a ler esse capítulo aqui do Mateus 26. O Filho do Homem segue o seu caminho, como está escrito acerca dele, mas aí daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Seria melhor para que esse homem não ter nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: porventura serei eu, mestre? Tu o disseste, respondeu Yahushua. Pois é, irmãos, é isso. Como diz ali o parágrafo 20, do 22 em diante, não é?
profundamente entristecido, começaram a perguntar, pronto, cada um por sua vez fazendo perguntas, porque o espírito do Yahu, tanto o espírito do inimigo, do Satanás, já estava aí. Alguém já tinha sido possuído por esse espírito. São dessas coisas, irmãos. Mesmo que tenha acontecido conosco, entre nós hoje em dia, quando o irmão tem um problema com alguém, é melhor esse irmão, porque mesmo as escrituras dizem que você vai e fala com o teu irmão. Não vai ter com o terceiro ou quarto antes de falar com a pessoa que te incomodou, posso dizer assim. Porque no momento que nós deixamos a pessoa que nos incomodou e vamos lá fofocar e pedir opinião, que nem já é opinião, vamos levar outra vez um espírito macabro, um espírito de negatividade no outro irmão, ouvir coisas que não deve. E isso é que contribui. Isso é o nosso entendimento aí da palavra. Porque o Judas ali é uma pessoa que sentava com o nosso Criador, nosso Yahushua, nosso Redentor. Era amigo íntimo. Comia ali, diz ele próprio, comia com o Criador o mesmo prato, mas foi ele quem o traiu. Foi ele mesmo quem o traiu, porque as Escrituras mesmo diz isso. Não é mesmo no livro do Salmo 42, os irmãos vão ler, tem uma passagem que diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiara, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Portanto, é isso, irmãos. E dando continuação, no versículo, no parágrafo 26, diz: enquanto comiam, Yahushua tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele deu pão a quem, irmã Arminda? Poderia ler de novo o versículo 26, ou parágrafo 26? Enquanto comiam, Yahushua tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu, o deu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Deu pão a quem, irmão? Aos discípulos. Deu pão a quem? Aos discípulos, aos 12. E quem eram os 12 discípulos, irmãos? Os 12 são aqueles que o Yahushua escolheu para serem seus seguidores. São esses com quem ele repartiu o pão e deu para eles comerem. Exatamente. E ele disse: isto é o meu corpo. Entenderam, irmãos? Ele partiu o pão, deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo. Qual foi o símbolo do tal pão que foi partido para os 12 discípulos do nosso Redentor, do Yahushua, a irmã Arminda? É a palavra. Exatamente. O significado deste pão que o nosso Criador aqui quebrou, ele diz: este é o meu corpo. E em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que vai ser derramado por muitos para perdão dos pecados. Portanto, irmãos, o que mais me admira é quando a gente está, eu vou falar da Igreja Católica, onde eu participei muito. Como é que a gente faz esta ceia? Todos os domingos, quando há a missa, é pegar aquele pão, aquela hóstia branca que eles repartem e dão um pedaço às pessoas. Depois é o cálice de vinho, se é vinho do Porto, se é licor, é porque você sentiu o cheiro. Será que é assim? Se é a palavra que nessa altura é repartida para todos quando estão reunidos, por que tem que se pegar aquele pedaço do pão? Exatamente. Será que é esse pão que representou o corpo do Yahushua, que tinha que ser repartido? Ou nós hoje em dia estamos a repartir mal este pedaço de pão que vocês estão a fazer fisicamente, enquanto isso deveria ser espiritual? Por que não se reparte esse pão, esse aqui, a palavra que a gente tem, este aqui, e o vinho, que vocês dizem aqui, bebei todos? Será que ele pôs no copo o vinho e deu todos os discípulos que de cada um beber, passar de boca em boca? Foi assim? Vamos que pensar um pouco antes de nós, muitas das vezes, praticar coisas que não existiu, inventamos. Temos que saber entender isso. Ele derramou o sangue para nossa salvação. Exatamente. E repartiu aquele pão, aquela palavra com os discípulos.
falou e viver em união, viver em comunhão uns com os outros. E muitas das vezes nós vivemos em quê? Em desarmonia. Não foi por isso que Yahushua derramou o seu sangue, irmãos. O sangue. Uhum.